Olá, boa noite a todos. Saúdo os irmãos, a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início à transmissão ao vivo pelo Facebook nesta noite, culto ao nosso Deus. Hoje, dia 2 de junho de 2021, nós teremos posteriormente essa gravação também disponibilizada na nossa página do YouTube. Paz a todos. Olhando agora para a data aqui, a gente já começa a pensar, já estamos em junho, né? Estamos na metade do ano, iniciando o último, a última metade desse primeiro semestre, né? Última metade do ano e o tempo passa. Bem, cá estamos para louvar, para bendizer a Deus, para cultuar ao Senhor. Teremos também um tempo para orarmos juntos e para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero dar boa noite a cada um de vocês. Já visualizo aqui alguns dos nossos irmãos. Boa noite, irmã Felicidade, família. Boa noite, irmã Maricele, família. Boa noite, Celso e família. João e família. Irmã Suzy, família. Marinha e família. Irmão Carlos Sul e família. Irmã Neuza e família. Irmã Aline Galdino, toda a família também. Paz aqueles que eu vejo, aqueles que não vejo também. Sempre tenho falado isso, tenho comentado sobre essa questão. Alguns irmãos eu não consigo ver agora, eu acabo vendo só depois, quando eu acesso a página e consigo visualizar as pessoas que entraram na transmissão conosco. E eu tenho ficado surpreso. Depois eu vou comentar isso com vocês também no momento de oração. A gente está agora colocando o nome dos nossos amigos, familiares, visitantes, também em oração, e tem me deixado realmente feliz ver tantas pessoas, alguns que eu nem conheço, né? Deve ser conhecido de alguns dos irmãos também, ou mesmo não conhecidos, mas que estão acompanhando e cultuando conosco através das transmissões, né? Então, se eu não falei o seu nome, se eu não vi você aqui no chat, da mesma maneira, esteja recebendo a nossa saudação em Cristo, que a paz do Senhor esteja com vocês. Bem, nós vamos orar neste momento. Quero convidar você a fechar os teus olhos para que juntos possamos falar com Deus. Bendito Senhor, Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Pai bendito, te louvo, te exalto neste momento. Nos colocamos, nos apresentamos diante do Senhor, pedindo a tua misericórdia, lembrando e consciente de que és Deus Santo, que o Senhor possa nos receber, Pai, nos santificando, nos purificando, e que a nossa vida seja agradável a Ti, que o nosso culto, Pai, seja realmente agradável ao Senhor. Olhe para a vida de cada um dos meus irmãos. Há muito o que agradecer. Também, Pai, temos coisas a pedir. Pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelas nossas famílias. Pedimos pela nossa igreja, pedimos por irmãos e familiares. Pedimos, Deus, que o Senhor nos acuda diante de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos, mas sabemos que o Senhor está sempre conosco. Nesta noite, Pai, por favor, fale com o teu povo, usa-nos como instrumento em tuas mãos. Cada vida, cada oração feita, cada louvor realizado aqui nesta noite, Pai, possa ser recebido pelo Senhor. Ser com cada lar, cada família, cultuando a paz, celebrando ao Senhor aqui nesta noite. Por favor, Deus, orienta a tua igreja em tudo aquilo que tivermos que realizar. Pedimos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, Pai, recebe o teu povo, recebe a nossa adoração. Eu oro com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo, também pelos meus irmãos. Amém.
Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Eu quero convidar vocês para que nós iniciemos esse tempo de adoração, de louvor, com um hino do cantor cristão. Hino de número 60 do cantor cristão, que nos convida a coroar a Deus, ao Senhor Jesus, para que alegres o adoremos. Vamos louvar ao Senhor. Amém. Nós vamos dar continuidade ao louvor, à adoração a Deus. Eu vi que alguns irmãos já estão compartilhando seus motivos de oração, reforço, e incentivo você a fazer também, para que ao final possamos orar juntos, né? O Sérgio já colocou ali, também pelo seu amigo que acompanha com ele, nós vamos orar ao final por eles. A irmã Marinha também colocou, convido você também a fazer o mesmo, tá bom? Nós vamos continuar louvando. Cântico, nesta ocasião, é o Nosso General, cântico bastante conhecido, até porque é um pouco mais antigo, mas nos lembra quem vai à frente em nossas batalhas. Tem também a ver um pouquinho com aquilo que vamos refletir depois, diante da leitura da palavra. Vamos louvar a Deus com o Nosso General é Cristo. Poderoso é sua glória, será visto em glória.
Glória a Deus, realmente, com o Senhor Jesus, nenhum inimigo nos resiste, não nos resistirá, e essa é a garantia de vitória por meio do Senhor Jesus Cristo, né? Amém por isso. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. É o texto que nós estamos seguindo às quartas-feiras, livro de Êxodo, e já estamos na metade, podemos dizer assim, do capítulo 14, tá? Então, abre a sua Bíblia aí. Eu vou até colocar trechos na tela para você, mas gosto muito quando você acompanha também na sua Bíblia, né? Em breve nós estaremos restabelecendo também presencial cultos do meio de semana. Vamos conversar em breve sobre isso, claro, né? Observar todos os protocolos, aquilo que é necessário, mas já pensamos aí num breve retorno, né? Orem por isso também, para que também possamos agir com sabedoria nesta questão, assim como está acontecendo nos domingos à noite, tá bom? Bem, Êxodo 14, nós vamos ler a partir do versículo 15. Antes, faço aquele resumo, um breve resumo do que foi comentado, do que foi falado na quarta-feira, semana passada. Caso você não esteve conosco acompanhando, você tem como estar por dentro também da sequência. Tá? Então, iniciamos o capítulo 14, onde fala sobre a preparação do povo para a travessia do Mar Vermelho. Nos versículos 1 e 2, nós enfatizamos o pedido de Deus ao povo para que eles pudessem mudar de rumo, né? Mudar de direção. E aí falamos que sim, Deus pode, dadas as circunstâncias, pedir ao povo que retrocedam, que mudem a direção. Mas isso só deve ser feito quando é Deus falando, quando Deus pedir. Deus orientava o povo e ali nos primeiros versículos disse a eles para mudarem de direção. Ao invés de irem pela rota que faria eles entrar mais rapidamente na terra prometida, passando ali pelas terras dos filisteus, que ainda não era uma grande nação, não era um grande povo, mas só para que os irmãos possam localizar melhor, né, uma rota mais ao norte, Deus faz com que eles retomem o seu caminho e vá para uma região que era vista como um beco sem saída, onde mais facilmente os egípcios poderiam alcançar e dominar o povo de Israel. Perdão. Já ali no versículo 8, também demos ênfase sobre a menção do povo estar marchando triunfante. Eles realmente estavam numa atitude de alegria, num momento feliz com tudo aquilo que Deus já tinha feito e percebendo que eles estavam chegando nos limites, nas fronteiras das terras egípcias e saindo ali daquela escravidão. Então, naquele momento, até ali, a marcha é dita no versículo 8 que era uma marcha triunfante. Mas exatamente um pouquinho mais à frente, versículo 10 e 11, eles são intimidados por verem os inimigos se aproximando e aí eles ficam atemorizados, aterrorizados. Aquela marcha que até então era triunfante, confiante, passa a ser um momento de pavor, de pânico para o povo de Israel. E aí eles passam a questionar tudo diante do que viam, né? E até falar com Moisés que deveriam morrer no Egito, porque eles já davam certo a morte deles naquele lugar, porque os egípcios estavam realmente furiosos por tudo que já havia acontecido. No finalzinho, versículo 13 e 14, nós vamos ter a palavra animadora de Moisés para o povo, dizendo para que eles não temessem, né? E também dizendo que Deus iria lutar por eles. Moisés estava chamando o povo para um importante passo de fé. E o versículo 13 e 14 vai pedir para que eles, mesmo diante do perigo, do pânico, para que eles se acalmassem, se aquietem, né? Falamos ali
do Salmo 40 também a respeito disso, e é preciso manter sobriedade, a confiança de que Deus irá pelejar, né? Ou como acabamos de cantar, confiando que o nosso general é Cristo, tá bom? Então, isso é o que nós falamos já na quarta passada. Bem, vamos agora lá para Êxodo 14, versículo 15, iniciar a leitura de hoje e a reflexão que teremos para hoje também, ok? Está aí na tela para você já o versículo, diz a palavra do Senhor. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Breve comentário a respeito desse versículo, né? Deus pede para Moisés seguir. O texto nos deixa entender que Moisés estava clamando. Por que você está clamando, né? Peça ao povo que siga avante. Não é uma repreensão quanto à oração, mas é, na verdade, uma solicitação a Moisés e também para o povo que orem e acreditem naquilo que estão pedindo. Ou seja, manter a fé. Orar sem fé não é o recomendado, não é isso que Deus queria do povo, mas que eles pudessem orar e acreditar que Deus faria o que estava dizendo, que já estava decretado que aconteceria. Disso eu me lembrei de um texto lá em Tiago capítulo 1, o versículo 6 até o versículo 8. Tiago fala um pouquinho sobre essa questão. Tiago, capítulo 1, versículo 6 até versículo 8. Olha só. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então não é só clamar, mas é clamar e ter a ação, confiando de que Deus vai conceder, que Deus está ouvindo as nossas orações. Claro que temos que orar de acordo também com a vontade do Senhor, né? O próprio Tiago também vai falar sobre isso, né? Sobre os pedidos que são feitos e às vezes não realizados porque não pedimos de acordo com a vontade do Senhor, ali no capítulo 4 de Tiago, né? Pedem e não recebem, quando pedem, pedem por motivos errados. Então a ideia era pedir pelo motivo certo, clamar de uma maneira correta, mas também ter fé, crer. Então não é só ficar clamando, ficar ali prostrado, parado, clamando, mas acreditem. Quando pedir, acreditem. Por isso que o pedido de Deus para Moisés é: peça ao povo que marche, né? Diga ao povo para que sigam adiante, que sigam avante. Bem, vamos voltar lá para Êxodo 14, versículo 16. Tá aqui. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Interessante que o mesmo instrumento que Deus concedeu a Moisés para trazer as pragas ao povo do Egito, agora está sendo utilizado por Deus para conceder o livramento ao povo dele. Então, diversas vezes durante as 10 pragas, Moisés foi orientado a erguer o bordão, né? Algumas traduções vai dizer bordão ao invés de vara, e a praga então era realizada. Agora aqui é para o livramento do povo. Para o povo do Egito, sim, um juízo, um julgamento, mas para o povo de Israel, no momento que estava sendo erguida aquela vara, não seria apenas para trazer uma praga, mas para livrar. Deus é assim. Ele pode usar instrumentos para diversas situações diferentes,
Deus é Deus, ele faz aquilo que lhe apraz, né? Nós também vemos nesse versículo um detalhe importante, porque fala muito sobre a abertura do mar, né? O mar de juncos ou o mar vermelho, dependendo aí da tradução também. Mas tem um detalhe que é interessante, porque ele diz que eles atravessariam o mar em terra seca, tá? Permitindo que eles pudessem caminhar sem afundar, sem que eles estivessem tropeçando. Né? Quando fala a expressão mar de juncos, a gente já pensa também naquele detalhe de uma região pantanosa. Né? Então, caminhar numa região pantanosa já é bem complicado. Quando o mar é aberto, a terra está seca. Tá? Esse é um detalhe muito importante, porque permite o povo passar pelo meio do mar em terra seca, sem que eles fiquem atolados, sem que isso atrase a travessia do povo de Deus. O milagre de Deus vem de um modo perfeito para as nossas vidas, permitindo que realmente a gente possa se ver livre de algum perigo, de uma ação inimiga, né? Então, não esqueça esse detalhe, não foi só o mar que abriu, mas houve também o chão, o piso, colocado como terra seca, mesmo uma região pantanosa, como é mostrada em outros textos. 14, 17, 18, eu vou ler juntos, tá? Desde o 14, 17. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. Bem, até aqui. Novamente, nesse trecho, algo que já vimos nas quartas anteriores e trechos anteriores, que Deus apresenta aqui o seu duplo propósito com tudo que estava acontecendo ali no Egito, entre o povo de Israel e o povo do Egito. Quando ele está libertando o povo, está livrando eles, passando pelo Mar Vermelho, um dos propósitos de Deus é ser glorificado. Então, por isso que eu falo que é duplo propósito. Esse seria o primeiro. Deus seria glorificado através deste grande feito. O segundo é para que ele pudesse ser conhecido, se fazer conhecido perante o povo judeu. Deus tinha esse interesse, que as nações soubessem quem é Deus. Desde o chamado lá em Abraão, a gente já percebe isso, né? Deus querendo se fazer conhecido entre todas as nações e através do seu povo abençoar as outras nações. O propósito de Deus não muda, tá? Então ele continua. Então, né, a destruição do povo egípcio aqui, além do juízo, tem esse propósito implícito que é a glorificação e o reconhecimento de Deus dentre o povo judeu e também de outras nações. Nós já falamos aqui, outras nações também puderam ver aquilo que Deus fez diante de uma nação tão poderosa como era o povo egípcio, e aí, a partir disso, passaram a temer, respeitar mais o Deus de Israel. Perfeito? Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás deles. Bem, até aqui. Estou acompanhando também na Bíblia, porque às vezes corta o texto e eu não vejo se ele foi completo para vocês. Nesse versículo 19, irmãos, fala aí do anjo de Deus, tá? Que é o próprio Deus. Tá? O nome geralmente usado para Deus aí no texto de Êxodo, no Velho Testamento, né? Yahvé, mas é o próprio Deus que estava ali acompanhando o povo de Israel. Tá? E aí é interessante que, da mesma maneira como falamos que o bordão, a vara, na mão de Moisés foi usado para trazer a praga e depois é usada para o livramento do povo, o próprio Deus aqui se mostra
de uma forma duplamente útil para o povo. Claro, Deus pode ser até mais do que 2, 3 vezes útil para o seu povo. Nesse texto a gente percebe isso, porque a nuvem que era colocada para guiar o povo, agora era também colocada para a sua proteção. Tá? Então, a nuvem, a coluna de nuvem ou coluna de fogo que era para orientação, é também colocada para a proteção. E aí, irmãos, a gente extrai disso algo bastante interessante. Deus, com a sua infinita sabedoria, ele sabe muito bem o nosso momento de vida. Ele sabe quando é que nós precisamos de proteção ou quando nós precisamos de orientação. Ou quando não, as duas coisas ao mesmo tempo. Né? De repente, para o povo de Israel ver que Deus está se deslocando, a nuvem está indo para trás, né? Pode assustar, ué. Deus deixou de nos orientar, agora nós não vamos ter mais o nosso norte, o Deus que nos guia, mas ali era exatamente para que ele pudesse proteger o povo. É claro que Deus não precisaria desse deslocamento para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas isso se mostra didaticamente, visualmente para o povo, e eles perceberem que o inimigo só não avançou porque Deus se interpôs entre eles. Né? Então, Deus sabe da sua necessidade. Vou repetir: Deus sabe da sua necessidade. Ele sabe quando você precisa de orientação e sabe também quando você precisa de uma proteção. Em tudo, irmãos, Deus vai nos suprir. Bem, versículo 20. Vamos seguir. Êxodo 14, 20. Entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Isso também é interessante, porque nos deixa claro que o inimigo ele não pode agir sem a permissão de Deus. Tá? Tudo que o inimigo faz, mesmo a sua ação opressora sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus, falando também para nós, não pode acontecer sem que Deus permita. Tá? Então confie nisso, meus irmãos. O inimigo ele pode estar solto, mas ele não tem a liberdade de fazer o que bem entende, quando bem quiser, tá? Tudo passa pelo crivo de Deus. Eu quero lembrar com vocês, por exemplo, um dos livros que nós já estudamos aqui de quarta-feira, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 12. Os irmãos conhecem bem a história, mas deixa eu colocar o texto aqui de novo. Opa, Jó 12 não, é inverso, é 1:12, não 12:1. Jó 1:12 diz assim: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Então, nesse trecho, houve a apresentação de Satanás diante de Deus e pedindo para que pudesse fazer algo contra Jó, contra a sua família. Né? A permissão foi dada limitadamente. Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Então, o inimigo aqui no versículo 20, da mesma forma, Deus se interpõe e eles não puderam se aproximar, porque Deus está no comando. Deus estava ali no meio. Tá? Então não pense você que o inimigo vai avançar sem que Deus perceba, sem que Deus haja. Lucas 22, versículo 31, também nos dá uma demonstração, esclarecimento a respeito disso. Jesus falando com Pedro, esclarecendo a ele quanto ao pedido do próprio inimigo, Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Tá? Então, note aí que houve um pedido. Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Ele não faz o que bem quer. O povo do Egito, os inimigos do povo de Deus, tiveram que aguardar até que Deus
liberasse a passagem deles para continuar perseguindo o povo de Israel. Assim é também na minha vida, na sua vida. Deus permite, às vezes, que o inimigo se aproxime. Ele pode até se aproximar, mas colocar as mãos, fazer o que bem quer, isso não vai acontecer, tá certo? Versículo 21 e 22, Êxodo 14, versículo 21 e 22, diz o texto: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Opa, 22 também. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Até aqui. É interessante também Deus fazendo uso da força da natureza para poder imprimir o seu poder. Né? Então, as águas são divididas, tem visualmente Moisés erguendo a sua mão, estendendo a vara, e Deus usando o vento, um forte vento oriental, para que a água pudesse ser contida, para que o mar pudesse ser aberto. Né? Em 10:13, Êxodo 10:13, a gente já falou sobre isso. Quando Deus trouxe ali sobre o Egito a praga dos gafanhotos, também se diz que ele usou este vento oriental. Olha o texto. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos. Tá? Então, Deus usa do seu poder de diversas maneiras. Usa o bordão de diversas maneiras, se coloca à disposição do povo de diversas maneiras, né? E o seu poder também é variado. Nós não podemos ficar apenas esperando que tudo aconteça sempre do mesmo jeito. Deus, ele vai sempre fazer coisas surpreendentes para nós, né? Por isso nós chamamos de milagres, poderes, que nós não esperamos por algumas das suas ações, né? O Salmo 104, ele vai falar também um pouquinho sobre isso. E eu quero colocar para vocês porque precisamos prestar mais atenção. Às vezes, quando há uma ação da natureza, a gente deixa de reconhecer Deus agindo através disto. Né? Aprendemos por conta das tecnologias, da ciência, e que às vezes é um tufão, um maremoto, isso é porque, sei lá, a placa tectônica se mexeu, isso é porque houve uma ação assim, assada, e a gente começa a criar outras explicações para falar de alguns movimentos da natureza. Mas, como disse Salmo 104, vai falar de Deus se utilizando da natureza para o seu agir. Salmo 104, versículo 1 até o versículo 4. Bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor, meu Deus. Tu és tão grandioso, estás vestidos de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Olha aí, faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes os seus servos. Né? Tudo na natureza está à disposição de Deus. Ele pode usar da maneira como ele bem entender. Diante disso, eu queria lembrar você, voltar a te fazer pensar e refletir que pode ser um vento forte ou pode ser uma simples brisa. A gente precisa estar atento com o agir de Deus ao nosso redor. Né? Deus pode agir em todo o tempo, até mesmo com o soprar do vento. Hoje, é possível que o vento
bateu sobre você em algum momento. E você estava tão distraído pelas coisas que tinha por fazer ou com aquilo que estava no momento realizando, e às vezes você esquece que Deus está ao seu redor, que Deus está presente, que Deus está se movendo próximo a você. Isso também me fez lembrar o texto e a passagem de Elias em 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler do versículo 11 ao 13. Vou colocar na tela para você também. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 até o 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Olha isso. Um vento forte que separa os montes. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Interessante, né? O poder de Deus sendo manifestado através de diversas maneiras, mas pode ser uma simples brisa, um ventinho. Esteja atento, que Deus pode estar agindo a todo tempo, à sua volta, ao seu redor, e a gente às vezes não percebe. Bem, Êxodo 14, 23. Deixa eu caminhar mais um pouquinho com vocês. Os egípcios perseguiram todos os cavalos do faraó, os cavalos de guerra. Vou recomeçar. Os egípcios perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. A gente entende, irmãos, que eles só conseguiram avançar que aquela coluna de nuvem, o anjo do Senhor, como nós vimos no versículo 19, permitiu. Tá? Então, eles agora estão voltando a movimentar, a ir atrás do povo de Israel. Tá? Não só o livro de Êxodo, mas também outros trechos bíblicos vão registrar um pouco daquilo que aconteceu. E aí eu separei aqui também um outro trecho de Salmos, um livro poético, que conta muito da história do povo de Israel, falando sobre algumas coisas que aconteceram naquele dia, enquanto o povo estava atravessando o mar. Né? O que mais o povo de Israel pôde perceber de Deus, como foi essa ação toda, agora num trecho mais poético. Salmo 77, versículo 16 ao 20, olha como foi registrado aqui. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou dos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão. Os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. É possível, é provável que muitos outros eventos tenham acontecido, e aqui no Êxodo temos um registro um pouco mais condensado, um pouco mais objetivo, né, do fato, mas o livro de Salmo, outros trechos vão falando um pouquinho mais
sobre o movimentar de Deus, sobre tudo aquilo que se viu diante da abertura do Mar Vermelho. Enquanto o povo atravessava, enquanto o inimigo avançava, Deus continuava a agir. Né? Não é porque o inimigo avançou que Deus deixou de agir. Deus continuava no meio do povo, ajudando-os a se livrar das mãos dos egípcios. Êxodo 14, 24. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Interessante esse trecho, porque ele fala sobre esse período quando o exército inimigo estava mais próximo do povo de Israel do que esteve em toda essa perseguição. O trecho fala aqui no fim da madrugada, na revista atualizada, ele vai dizer assim, na vigília da manhã. A gente sabe que o povo contava o tempo de uma maneira diferente, as vigílias, né? Então, esse fim da madrugada é visto também como exatamente um período em que exércitos se aproveitavam para atacar os seus inimigos. Era entendida como a hora mais escura da madrugada e também o momento em que a moral dos exércitos estava mais baixa, eles estavam mais enfraquecidos, até mais cansados. Então, o fator surpresa poderia ocorrer quando eles atacavam na vigília da manhã ou né, na madrugada, como diz o texto, no fim da madrugada. Mas Deus estava atento. Ainda que eles tenham estratégias para poder alcançar o povo de Deus, Deus está atento. Lá no 1 Samuel, há um exemplo disso. 1 Samuel capítulo 11, versículo 11, na guerra entre Saul e os amonitas, se eu não me engano, amonitas, deixa eu até abrir lá para verificar exatamente o povo ali em questão. É isso mesmo, diz o texto, ó. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos, tá? Mas nós lembramos também, irmãos, que lá no versículo 3 do capítulo 14 de Êxodo, nós falamos que o Deus permitiu que o povo do Egito, o faraó e sua liderança, imaginasse que o povo de Deus estivesse confuso, sendo que, na verdade, a confusão estava para o lado deles. Então, esse versículo 24 aí, né, falou exatamente disso. O Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Enquanto eles estavam ali achando que, poxa, vamos colocar as mãos no povo de Israel, agora não tem mais escapatória, Deus está do alto, enxergando tudo. E aí ele põe esse exército egípcio em confusão. Tá? Outro texto também, 1 Samuel, agora o capítulo 14, o versículo 20, separei esse texto também para a gente ler aqui. Diz assim, na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com as suas espadas. Olha o que Deus faz com o inimigo, né? Aqui no caso foram os filisteus, em Êxodo 14, o exército egípcio. Ele coloca esse povo em confusão. Quando eles acham que é o povo de Deus que está confuso, que não vai ter como sair, eles estão perdidos, parecendo baratas tontas, né? É eles que estão confusos. Talvez, num primeiro momento, acham-se convictos de que vai dar certo. Nosso planejamento é esse, realmente estamos conseguindo, mas Deus vai colocando eles em confusão. Um pouco mais à frente, Zacarias, profeta de Deus, no capítulo 14, versículo 13, vai falar também sobre isso.
de uma forma profética aos inimigos do povo de Deus. Zacarias 14:13. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará o que estiver ao seu lado. Imagine o soldado inimigo, né? Simplesmente, ao invés de atirar na nação oponente, no seu inimigo, ele se vira contra o seu companheiro de guerra, aquele que está ao seu lado, e ataca o seu próprio companheiro. É isso que Deus faz. Essa é uma das maneiras que Deus usa, né, para vencer as batalhas, tá? Ele não precisa pegar em armas de fogo, ele não precisa se prestar às nossas táticas de guerra, de batalha, às nossas estratégias. Ele tem o seu modo de atuar. Simplesmente precisamos confiar em Deus. Essa confusão também é apresentada de Deus para o seu próprio povo, mas isto quando não ocorre a obediência do povo de Deus naquilo que ele pede. Um exemplo disso está lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando fala sobre a desobediência. Deus orientando o povo, ó, me obedeça. Mas se vocês me desobedecerem, Deuteronômio 28, versículo 28, olha só o que Deus falou para o povo. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Então, eu coloquei esse texto aqui para também lembrar os irmãos que esse método de Deus de trazer confusão pode acontecer também para aqueles que são chamados povo de Deus, quando esses desobedecerem ao Senhor. O inimigo, exatamente porque está lutando não contra o povo de Deus, mas contra o próprio Deus. E aí Deus os coloca em confusão. Mas para o povo de Deus, quando desobedecem, também estará em confusão. Não vai saber para onde ir, para onde se guiar, precisa viver totalmente dependente de Deus. Okay? Versículo 25, Êxodo 14, 25. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Contra o Egito. Confundi um pouquinho aqui. Bem, lemos lá no 14 e fala do próprio Moisés, quando ele vai animar o povo, né? Dizendo, o Senhor lutará por vocês. Se houve alguém em dúvida, essa dúvida foi tirada. De um modo tão claro, que até os inimigos, quando viram agir de Deus, notaram que era Deus quem estava lutando para o povo de Israel. Tá? O fato das rodas saírem, a maneira como aquilo tudo estava acontecendo, ficou claro para eles, não é algo comum, não é algo simplesmente que acontecia sempre. É Deus que está agindo, é Deus que está lutando. Lembra do detalhe que eu falei para vocês, que não foi só o mar aberto, mas a terra estava seca? Essa mesma terra que quando o povo de Israel passou estava seca, agora parecia uma terra com dificuldades para os carros passarem, né? Uma terra talvez enlameada ou um pouco mais com pó entrando no meio da roda dos carros, enfim. Deus fez com que as rodas soltassem. Eu imagino que, como todo exército, os seus cavalos, os seus carros, os seus armamentos, eles são testados, experimentados, para que exatamente no momento de uso, no momento de uma batalha, aquilo não venha a emperrar, aquilo não venha a deixar na mão. Acontece de um outro equipamento, às vezes não funcionar, mas todos não funcionarem, todos os carros quebrarem, né? Então ficou claro,
o povo do Egito, né? Os próprios inimigos perceberam, é Deus que está lutando pelo povo de Israel. Isso foi fala dos soldados egípcios. Olha o versículo 26, desde o 14, 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Simplesmente, irmãos, Deus está utilizando novamente o Moisés, e agora pedindo a ele para que estendesse as mãos, orientando ele, e as águas pudessem retroceder e matar todos os egípcios que estavam ali. Por que isso? Nós vamos entender, e estamos chegando lá, quando lermos o último versículo, o versículo 31. Moisés está sendo usado por Deus poderosamente, de modo que essa liderança de Moisés vai ser percebida pelo povo também e respeitada pelo povo de Israel. Quando Deus faz algo maravilhoso por meio dos seus servos, né? Moisés ali como líder no meio do povo, fez com que o povo também olhasse para Moisés de uma maneira diferente. Tá? A gente vai falar sobre isso, estamos chegando lá. Vamos então para o versículo 27. Deus pediu, Moisés atendeu. Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. Interessante que o texto fala que quando eles estavam fugindo, aparentemente quando perceberam, né, o Deus lutando contra eles, quando os carros começaram a quebrar, muitos soldados começaram a recuar, a já não mais perseguir o povo de Israel, achando até que pudessem escapar. Bem, se a gente não pode vencê-los, vamos rapar fora daqui, vamos fugir daqui, né? Mas já havia decreto de Deus sobre eles e eles seriam vencidos. Claro, lembrando aqueles dois propósitos, para a glorificação de Deus e para que o Egito e as outras nações soubessem que Deus é o Senhor, né? Agora é interessante que ele falou no versículo, deixa eu olhar aqui de novo, no versículo 24, que eles voltaram a perseguir o povo de Israel, foram liberados, né, da nuvem que os impedia de avançar na madrugada. Tá? Então, no fim da vigília da noite, ou no fim da madrugada, versículo 24, eles começaram. Agora, no 27 aqui, diz exatamente que eles estavam no raiar do dia. Aquela mudança da madrugada para os primeiros raios de sol, quando está começando a amanhecer, ou pelo menos o clarão vai surgindo, né? E aí eles começaram também a enxergar onde eles estavam na crise, no perigo que eles estavam enfrentando. Aquela perseguição não foi muito longe. De repente eles estavam com a expectativa de que, olha, falta tão pouquinho, esse dia vai ser um dia de vitória. Já se imaginavam, né? Voltando para o Egito, carregando, puxando seus escravos em cordas, arrastando-os pelo chão. Mas antes que o dia de fato iniciasse para eles, a frustração foi grande, a derrota foi imensa, porque todos eles, ainda que tentando fugir, foram derrotados, porque Deus estava lutando pelo seu povo. No versículo 28, as águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Perdão, vou ler de novo. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Até aqui, nesse momento. Todos os egípcios que entraram no mar ali morreram. Há uma discussão a respeito do faraó ter morrido ou não também ali. Não fala com clareza o texto que ele tenha entrado no mar. Nós vamos ter até outros textos, como disse,
né, dos Salmos, falando sobre o faraó ter sido derrotado no Mar Vermelho. Mas aqui no Êxodo, nós não temos exatamente essa informação dizendo que ele entrou. Mas o texto é claro que ninguém sobreviveu. Os que entraram não sobreviveu. Tá? Diferentemente, aí o versículo 29, né, com o povo de Israel. Todos entraram e todos conseguiram pisar em terra seca e atravessar completamente. O que a gente extrai disso? Existem caminhos que somente o povo de Deus pode passar. Existem caminhos que só o povo de Deus pode atravessar. A mesma passagem que o povo de Deus passou não foi possível para o povo do Egito. Então pense nisso, reflita nisso. Às vezes está passando por um lugar estreito, perigoso e acha que não vai dar, né? Pode ser isso até mesmo não de modo literal, mas você está passando por uma situação perigosa, mas há caminhos que só quem serve a Deus pode passar. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Ainda que você esteja no pior dos caminhos, Deus está contigo e Ele permite que você atravesse. Tá? Talvez a escuridão, o terror do caminho pode permanecer, pode ser tenebroso, mas não quer dizer que você não vai conseguir passar. O inimigo, este sim, vai ficar pelo caminho. Então continue confiando em Deus. Para terminar, nos versículos 30 e 31, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Eu penso que nós também, quando terminarmos a nossa travessia, toda a extensão dela, nós teremos reservado para nós uma visão maravilhosa. Por fim, poderemos ver nossa completa salvação e todos os nossos inimigos vencidos, né? Assim como o povo olhou e viu todo o exército inimigo vencido na praia. Quando nós terminarmos a nossa travessia, inimigos, a morte, o diabo, enfim, como registrado lá em Apocalipse, todos estarão vencidos, todos estarão derrotados. É isso que eu vejo aqui nesse versículo 30, quando o povo agora do outro lado pode contemplar que a perseguição terminou, né? Nós também viveremos, experimentaremos esse dia. E por isso eu preciso dizer para você, continue avançando, continue caminhando até que a vitória esteja completa, plena sobre as nossas vidas também. Versículo 31, e terminando, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Interessante que, como falei, sobre Moisés estendendo a mão e Deus usando Moisés como ferramenta, não é sempre que Deus fez assim. Com Josué, por exemplo, Josué não precisou fazer todo esse movimento. Deus vai abrir o Jordão para o povo passar, mas o Josué não tem uma participação tão ativa no ato milagroso, poderoso de Deus como teve Moisés. A conclusão é que o povo passou a temer a Deus, temer e confiar. Duas palavrinhas caminham juntas, tá? Temor e confiança. O povo ouviu tudo aquilo e realmente acreditou. No início, eles ficaram com medo, né? Moisés, você nos trouxe aqui para morrer aqui, a gente podia morrer lá no Egito, lá eles iriam nos embalsamar, iríamos ter os sarcófagos, enfim, né? Estavam temerosos, mas por passarem por tudo isso, ainda que trouxe bastante angústia para eles, depois que passaram, então aprenderam a temer e a confiar em Deus. E também a Moisés, isso que eu falava um pouco antes, né? Deus vai falar com Josué lá na frente de maneira diferente. Olha, eu vou fazer algumas coisas para que o povo também passe a confiar e acreditar em você. Isso é Deus sendo amoroso com a liderança que ele investiu ali. Eu termino com 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2, porque fala
um pouquinho sobre essa experiência do povo no Velho Testamento, ensinando agora a igreja do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 1 e 2 diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados da nuvem e no mar. Então, o Paulo, falando à igreja de Corinto, ele olha para todo esse fato, para todo esse acontecimento, e ele entende como havendo um batismo que o povo passou quando atravessa o Mar Vermelho. Agora, eles deixaram tudo aquilo para trás, toda aquela velha vida para trás, e a partir dali estariam numa novidade de vida com Deus. Passaram por aquela coisa. Como se no mar eles tivessem sido batizados. Né? Nós também deixamos para trás, já confessamos o nosso Senhor Jesus Cristo e publicamos isso através do ato do batismo, tornando tudo isso público para todas as pessoas que nos conhecem, saibam que realmente acreditamos e confiamos em Deus. Então, sigamos desta maneira, né? Não só o ato em si, mas permanecendo com essa confiança. Deus é sobre as nossas vidas. O inimigo pode chegar muito, mas muito perto, mas Deus sempre nos dará o escape e a gente haverá de ver a nossa vitória. Querido, Deus te abençoe. A palavra de hoje, o texto de hoje, tenha edificado também a sua vida. Nós vamos orar juntos. Quero colocar aqui para vocês o nosso momento de oração. O que eu fiz aqui, meus irmãos? Domingo pela manhã, nós não tivemos o nosso culto, né? Tivemos uma sessão na igreja. Alguns amigos, irmãos que nos acompanham constantemente, né? Talvez não captaram toda a comunicação que tivemos antes do domingo, mas volto a dizer, domingo nós pela manhã não tivemos mesmo, e por isso os motivos de oração não tive pelo domingo pela manhã. À noite nós tivemos complicações na nossa transmissão de internet. Eu creio que alguns irmãos não compartilharam ali por conta dessas complicações, o que já estamos verificando, já estamos solicitando ali ajustes, fazendo orçamentos, para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com aqueles que estão em casa, principalmente ali na igreja, né? E aí também não tivemos e não compartilhamos no domingo à noite as orações de alguns irmãos na semana, de quarta em diante. Então eu estou trazendo novamente. Talvez você vai ver um pouquinho repetido um ou outro pedido, mas porque não oramos como igreja juntos no domingo por todos esses pedidos, tá bom? Bem, dito isso, também quero observar e quero que você olhe aí esse primeiro motivo de oração, que são pelos nossos visitantes, irmãos e amigos que nos acompanharam durante quarta-feira até domingo. São culto de quarta, quinta e domingo domingo à noite. Eu contei aí, deixa eu recontar, né? Mas tinha 20 a 25 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Para a glória de Deus, tá? Eu tenho notado muitas pessoas acompanhando transmissão de culto, às vezes pessoas que nós não conhecemos, como disse no início. Eu entro em cada perfil e às vezes eu vejo que fulano é amigo de ciclano, né? Tem um amigo em comum ali, e aí a gente consegue perceber que talvez por conta da interação dos irmãos. Por que eu estou falando isso? Eu quero te incentivar a continuar, mesmo na pandemia, evangelizando, compartilhando o link, chamando pessoas para cultuar a Deus conosco, né? Temos visto muitas pessoas se aproximar. E aí, pessoas tão distantes, como pode estar acontecendo agora. Talvez eu não veja no chat, mas tem pessoas agora nos acompanhando que nós não conhecemos ou
é conhecido somente por um ou por outro irmão. Por isso também nós estamos colocando esses nomes em oração, tá? Então tivemos ali o senhor Cerqueira nos acompanhando na transmissão, se não me engano, na quarta ou na quinta-feira. O William Rufino está sempre aí conosco, né? Sobrinho da irmã Maricélia, já esteve com a gente aí recentemente no culto da noite. Sonja e Erlindo são de Osasco, ali do Jardim de Abril, são amigos da minha mãe e acompanharam a gente também. A Pamela Oliveira já esteve conosco na membresia desta igreja, bom vê-la aqui conosco algumas vezes, filha do nosso irmão Carlos Henrique. Sheila Almeida, minha cunhada lá em Jundiaí, tem acompanhado a gente, eu já percebi que ela está hoje aqui também conosco, seja sempre bem-vinda, Sheila. Fábio Souza e Karina estiveram algum tempo em Atibaia, eu não sei se já se estabeleceram para cá novamente, nossos irmãos em Cristo, né? Mas nos acompanharam aí na semana. Rogério Marcondes, lá no Espírito Santo, Vitória, está sempre aqui com a gente também. Alex, um outro irmão em Cristo, de Jundiaí, que está nos acompanhando. Paulo Sérgio, já percebemos que está sempre aqui conosco também, de um tempo para cá, constante presença dele nos cultos. Olha, eu vejo que ele aqui conosco também hoje, viu? Seja bem-vindo, irmão Paulo Sérgio. Deus o abençoe. Andréa Ribeiro, essa está mais distante, lá no Japão, e ela acompanha o nosso culto também, a transmissão, glória a Deus por isso. Irmã Jacira, a irmã em Cristo, filha do nosso irmão Taveira, às vezes ali junto com a sua mãe, irmã Yara, irmão Taveira, também acompanhando. Clícia, parente da nossa irmã Palmeira, e a última informação que tinha lá da Zona Sul de São Paulo, lá para o lado de Santo Amaro. Edna e Ricardo Marcelino, mãe e filho, aqui próximo de mim, vizinhos aqui do condomínio, mas também agradecemos e ficamos felizes por estarem sempre conosco. Deia Santos, da Igreja Batista de Vila Oportunidade, né, já esteve nesta igreja também, nos acompanhou na semana. Fátima Holandesos, eu percebi pelo relacionamento uma aproximação com a irmã Kalina, e algumas fotos no perfil dela parecem ser lá da Grécia, mas eu não vou dar certeza, tá? Mas também nos acompanhou aí. Fabiane Lima, nossa irmã em Cristo, trabalha com a gente também no Sanatorinho, logo voltaremos a essas atividades, se Deus permitir. Rafael Santos, esse eu não lembro exatamente de onde ou vínculo com um dos nossos irmãos, se você o conhece, mande o nosso abraço, né? Agradeça por ter participado conosco e convite para que esteja novamente. Lucas Coelho, percebi o vínculo ali com a nossa irmã Débora, acho que é o irmão dela. Elaine Pereira, também não lembro exatamente com quem ela tinha um vínculo de amizade, mas fica o nosso desejo de retorno e as boas-vindas. Edna Santiago, pela nossa irmã Beneites, da minha adolescência, minha amiga, vizinha, irmã em Cristo. Fabiola, esposa do nosso irmão Joey, também foi bom vê-la aqui, espero que retorne. Cleudivânia Ferreira, eu não lembro de onde é o vínculo, mas se você a conhece também, leve a nossa saudação, desejo de tê-la aqui conosco de novo. Irmão, escolha, se você não conseguir anotar todos, apesar que eu vou te encaminhar esse motivo de oração pelo WhatsApp da igreja, mas já escolha um dos nomes aí, ore pelos nossos amigos e visitantes, tá? Então, esse é o nosso incentivo. Aos amigos, irmãos e visitantes, deixa eu estender um convite também. Temos na sexta-feira estudo bíblico, doutrina bíblica e preparação para batismo. Você é convidado nosso para estudar a palavra de Deus conosco. Próximo motivo de oração, a irmã Felicidade pediu pela saúde da sua avó Maria, que caiu e fraturou a bacia e também o cotovelo. A irmã Letícia, minha esposa, agradece pela sua saúde e por toda a família. A Maricélia agradece pelo seu cunhado, Lúcio, que fez uma cirurgia e já está melhor. A irmã Marinha pediu por sua família, oração por sua família. Lembrando,
São pedidos desde quarta-feira passada, tá? Eu abrangi um pouquinho mais. Irmã Suzy agradece pela saúde da cunhada Dete, que fez os exames e está bem, e agradece pelo que Deus tem feito por ela e família. Pede pela proteção do seu irmão Silvio, que é caminhoneiro, pede também pela sua mãe, a Iraci, pela irmã Edna e também pelo seu esposo William. Deixa eu só ajustar uma questão aqui, ok? Pelos missionários, pelas famílias em Cristo, pelos enfermos e enlutados. A irmã Elizabeth Neves pede pela família da falecida Naimara, pelas 2 bebês que sobreviveram, né? A Luísa e a Lara. A irmã Dilza pede pela sua saúde e por sua família. Temos pedido e compartilhado, atualizando os irmãos quanto ao irmão Heraldo. Ele está estável, sem febre e houve retirada dos medicamentos, o que nos leva a agradecer a Deus, mas sem deixar de orar pela saúde do nosso irmão. Oremos também pela saúde do nosso irmão Nilson, esposo da irmã Nádia Vélez, né? Ele passou por umas situações de enfermidade, está em casa e vamos continuar orando por ele também. Cleto e a sua esposa, a irmã Laura, passando também por algumas questões de saúde, vamos orar por eles. E o irmão Heraldo, na semana aí, pediu pelas novas lideranças do Demiboa e da União Feminina. Nossas lideranças da associação têm encontrado um pouco de dificuldade em estabelecer novos líderes para esses departamentos. Vamos orar pelas nossas igrejas, pela ABOA, pelos departamentos e ministérios na nossa associação. Bem, irmãos, eu quero também ver o que você compartilhou conosco no chat. Então, alguns pedidos eu já anotei, eles foram colocados bem lá no início, e agora eu vou dar uma olhadinha. O Celso está aí com a gente, passando aqui. A irmã Marinha pedindo pela sua mãe que não está bem hoje. Esse pedido eu anotei. Antes disso, olha que interessante, é o que eu falo para os irmãos. Às vezes eu não anoto, mas já some para mim. Antes disso eu tinha visto o do Sérgio, meu irmão, falando do seu amigo Fabiano, que acompanha o culto ali com ele no trabalho, e pede pela Renata Rodrigues e Aparecida Rodrigues. Ainda bem que eu anotei, porque já não vejo aqui no chat. Então, se me faltar, se eu pular algum, me perdoem nisso, mas nós vamos tentar depois do culto captar todos novamente. Depois eu tenho um pedido de oração da Aline pela vida da Zefa, que é amiga da Domingas, que ela já havia compartilhado conosco, né, em cultos anteriores, está internada e está com Covid. Isso eu também consegui captar antes. Vamos ver mais abaixo. A irmã Sandra Silva está aí conosco também. Paz. William novamente. A irmã Silinésia saudando os nossos queridos irmãos, família Lima, família Alves, ok. Sejam todos bem-vindos. A irmã Estela pede que orem por um familiar que está na UTI. Nós vamos colocar esse pedido aqui também, se eu não tinha captado. Irmã Estela, se porventura a irmã ainda estiver nos ouvindo e puder compartilhar o nome, tá bom? Mas nós vamos orar independentemente do nome da pessoa. Bem, tá aqui os motivos que eu enxergo. Nós vamos orar por estes. Convido você também para que possamos orar juntos. Vou permanecer com os pedidos em tela, mas sem a câmera neste momento. Ore conosco. Senhor Deus, Pai de toda a eternidade,
Foi bom ler o texto bíblico hoje, texto tão rico que nos deixa claro do teu poder, de como o Senhor protege e livra o teu povo. Às vezes as angústias são grandes, mas o Senhor nunca nos desaponta, o Senhor está sempre zelando pelo teu povo. Sê com todo o teu povo, todo o santo Israel de Deus, toda a tua igreja. Pai, peço nesse momento pela minha irmã Estela, sê com a vida dela, com a sua família, principalmente com este familiar que está internado na UTI. Traga a cura a esta pessoa, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Que ele possa ser restabelecido de sua enfermidade, também para que, assim como foi ali no Egito, o seu nome seja glorificado. Pessoas possam também reconhecer que o Senhor é Deus. Pai, peço também pela Zefa, amiga da nossa irmã Domingas. Sê com ela, Pai, que já está internada há alguns dias. Eu suplico em nome do Senhor Jesus Cristo para que ela também seja restabelecida. Cuida dela, Pai. Sê com seus familiares. Dê paz, tranquilidade a eles. Peço também pela nossa irmã Domingas, pelo seu esposo, irmão Evangeli, pelos seus filhos, Dani, Tiago, o Lucas. Sê com todos eles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Peço também pela Aline, pelo bebê em seu ventre, pela sua filha Alice. Sê com a vida dela, Pai. Senhor, eu peço pela mãe da nossa irmã Marinha, Dona Maria Antônia dos Santos. Cuida da vida dela, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Sê com a família da irmã Marinha também, Pai, seus filhos, seu esposo, irmão José Leandro. Como o Senhor tem sempre cuidado, como temos testemunhado através do compartilhar da nossa irmã. Por favor, Pai, eu peço em o nome do Senhor Jesus, pela mãe dela. Coloco também diante do Senhor a vida da Renata Rodrigues, a vida da Aparecida Rodrigues. Sê com estas vidas. Peço pelo Fabiano, que está ali junto com o Sérgio, acompanhando e cultuando conosco. Que a tua graça se estenda sobre ele, sobre essas pessoas pelas quais ele pede oração, Senhor. Seja qual for a situação que estejam enfrentando, o mesmo Deus que livrou o povo do Egito é sobre estas vidas, e cremos assim. Faça a tua vontade sobre eles, Pai. Sê com o Sérgio, meu irmão, com cada um dos seus companheiros, colegas de trabalho, também zelando por eles, Pai, dando sabedoria a eles, cada ação, e que eles possam ser instrumentos nas tuas mãos, assim como também relatamos nesta noite. Querido Deus, peço pela nossa associação, pelos homens, pelas mulheres, mensageiras, embaixadores, departamentos missionários, departamentos infantis, jovens, enfim, Senhor, alcance todos, pastores, cada igreja, congregação desta região, Pai, fortalece esta nossa associação para a glória do Teu nome. Sê com a liderança, Pai, presente, atuante. Sê conosco, Pai, que fazemos parte desta associação, também nos dando despertar, nos ajudando, Pai, a nos unirmos para que o Teu nome seja divulgado, para que o Teu Evangelho chegue a todas as pessoas nessa vasta região. Senhor, eu peço também pelo nosso irmão Cleto, pela nossa irmã Laura, sê com a saúde dos Teus servos. Ó Deus, acompanhe cada exame, cada novo tratamento. Sê com a vida deles, Pai, são os Teus servos, os quais amamos, os quais queremos muito bem. Suplicamos em o nome do Senhor Jesus por eles. Pai, peço pela vida do meu irmão Nilson, sê com ele, com a sua esposa, minha irmã Nádia.
Traga, Pai, saúde ao irmão Nilson. Por favor, Senhor, tenha misericórdia do teu servo. Ajude, Pai. Obrigado porque, apesar da enfermidade, de ter tido a necessidade de ir ao hospital, ele já está no lar com a sua família, Pai. Dê sabedoria à irmã Nádia, aos filhos, aos netos, todos eles para o cuidado nesta hora com o irmão Nilson. Fortaleça, Pai, os seus ossos, seus músculos, dê vigor a eles, Senhor. Obrigado pela melhora que o Senhor tem dado ao meu irmão Eduardo. Louvamos a Ti por isso, Deus. Sabemos da gravidade dele ali no início e agora temos visto um avançar, isso pelo Teu poder. Pai, o Senhor é tremendo. Sê com a irmã Lidiomar, sê com a Alessandra, Rafael, também o Ronaldo, sê com os filhos, netos, enfim, Senhor. Que tudo isso seja para momentos de testemunhos e de glórias do Teu nome. Queremos em breve, Pai, poder ver o nosso irmão saudável, bem, diante do Teu povo, da Tua igreja, feliz, sorrindo, louvando a Deus, juntamente com os Teus irmãos, como esteve em tempos atrás. Pai, se também com o pastor Jonatas, que é pedido, já mencionado pela nossa irmã Estela, Pai, agora encaminhado ao Seu nome, podemos também pedir ao Senhor. O Senhor o conhece, o Senhor sabe quem é exatamente o que ele precisa. Tem misericórdia dele, Deus. Senhor amado, obrigado pela vida da nossa irmã Dilsa. Obrigado pelo que o Senhor tem feito na vida dela e por meio dela. Ser com ela, com a sua família, Deus. Vanessa, nos cuidados ali, seus demais filhos também, Senhor, não lembramos o nome de todos, mas o Senhor os conhece. Seus netos, por favor, cuide de todos eles, Deus. Apresentamos e colocamos em Tuas mãos. Pai, obrigado pela vida da minha irmã Elizabeth, a vida do seu esposo Adail. Agora suplicamos pela vida da Luísa e da Laura, essas crianças que carecem do Senhor. Ajude-as, Pai, no seu desenvolver. Ser com os seus familiares, consolando diante do óbito da sua mãe, Anaimara. Por favor, Deus, visita esta família, que a cada dia mais eles sejam amparados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito. Deus, peço pela família, pela vida da minha irmã Suzy. Ser com ela, Pai, ajudando ela, seus filhos, sua mãe, a Iraci. Ser também, Pai, com a irmã Edna, o seu esposo William, seu filho Ricardo. Pai, a irmã Suzy também pede pela sua cunhada Adete, que já fez os exames e teve bons resultados, está bem, mas pedimos que o Senhor continue tratando e guardando a vida dela. Compartilhamos com ela e oramos com ela, pelos missionários, pelas famílias da Tua igreja, as famílias que se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. Pedimos pelos enfermos e por todos aqueles que vivem no luto, Senhor. Misericórdia por estes também. Ó Deus amado, quero também te pedir pela irmã Maricélia, pela vida do seu cunhado Lúcio, agradecendo ao Senhor pela melhora apresentada na vida deste homem, pedindo que o Senhor continue abençoando, derramando a Tua graça sobre ele. Peço também, Pai, pela vida da minha esposa Letícia, peço pela sua saúde, peço pela minha família, pelo meu filho Gabriel. Obrigado pelas vitórias que o Senhor tem concedido a ele na sua questão de saúde. Louvamos a Ti, Pai. Sabemos que cada benefício que atinge ele, Pai, não é ao acaso. É o Senhor agindo poderosamente sobre ele. Ser com ele, Pai, todas as outras vidas que sofrem dessa enfermidade, desta situação, Senhor. Autistas, pessoas com síndrome de Down, pessoas
com deficiências mentais. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Sê com cada uma destas vidas e seus familiares. Por favor, Deus, livre-os do mal. Pai, peço também pela avó da nossa irmã Felicidade. Sê com essa senhora Maria, Senhor, que teve a sua queda e que precisa dos teus cuidados. Trate-a, Pai, com misericórdia. Cada osso, cada junta, ainda que fraturada, Pai, possa ter seus ligamentos unidos novamente, restaurados. Ó Deus, o Senhor é o mesmo Deus que deu vida a ossos secos. Coloca o teu poder, a tua mão sobre a vida da Maria, a avó da nossa irmã Felicidade. Você também com a irmã Felicidade, seu esposo Rubinho, sua filha, a Camila, também a Ana Beatriz, seu genro, sua neta. Estenda também tua graça a todos os demais familiares. Pai, obrigado por tantos irmãos que estão se aproximando da tua palavra, se aproximando de ti, que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Amigos, familiares, irmãos em Cristo, ou mesmo pessoas que não conhecemos, mas que têm visitado, Pai, as transmissões, as páginas, cultuado conosco. Peço por cada um deles, se com o Senhor cerqueira, Pai, onde ele estiver. Obrigado, Pai, pela constante presença do nosso irmão William Rufino. Você também com a Sonja, Erlindo, amigos próximos, a quem chamamos de tio, pelo carinho que temos. Ser com a saúde do Erlindo, Pai. Peço pela Pamela, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai. Ser com essa família também. A Sheila, minha cunhada, minha sogra, Dona Clélia, meu sogro Ademar, com todos os meus cunhados, cunhadas, enfim, Senhor, proteja-os, livre-os do mal. Agradeço, Pai, pela comunhão com o nosso irmão Fábio, a irmã Karina, suas filhas, Senhor, coloca as mãos sobre elas também. Obrigado por vê-los também próximos nas transmissões. Irmão Rogério, irmã Elaine, sua filha, irmão Adão, irmã Penha, cada um dos seus familiares. Ser com eles ali, Pai, na região do Espírito Santo. Peço também pelo Alex, Pai. Visita ele, a sua esposa, seu filhinho. Obrigado, Pai, por essa proximidade, essa comunhão em Cristo. Paulo Sérgio, que está conosco aqui nesta noite também. Visite o Pai, ser com a sua vida, com a sua família, Pai. Derrame a tua bênção sobre o lar dele. Andréa Ribeiro, Senhor, lá no Japão. Cuida dela, dos seus filhos, do seu esposo, do seu ministério ali também, Senhor. Fortaleça, faça frutificar para a glória do teu nome. Ela seja também, Pai, uma serva fiel a ti ali, e que teu nome seja proclamado, seja glorificado ali, Pai, naquele país. Irmã Jacira, Senhor, irmão Taveira, irmã Yara, abençoe-os. Peço pela Clícia, Senhor, também pelos seus familiares, cuida dela, Deus. Obrigado pela amizade. Edna, Ricardo, Marcelino, você também, o esposo da irmã Edna, como já mencionamos. Continue a cuidar deles, Pai, trazer as tuas bênçãos sobre eles. Déia Santos, irmã em Cristo, também já estendo, Pai, pedindo por todos os irmãos da Igreja Batista, em Vila Oportunidade, Pastor Luiz, ser com todos eles, Pai. Fátima, holandesos, ser com esta vida, Senhor, abençoe onde quer que ela esteja. Obrigado, Pai, por tê-la aqui conosco também. Fabiana Lima, tanto tem orado também junto conosco por vários motivos. Ser com a vida dela, Pai, honre a tua serva. Irmão Rafael Santos, Pai, ser com ele, com sua esposa, ser com a sua família, o Lucas, toda a família os familiares da nossa irmã Débora, todos os seus irmãos, seu pai, sua mãe também, Senhor. Peço pela Elaine Pereira, peço pela Edna Santiago,
Peço pela Fabiola, pela Cleudivânia, Senhor, todos esses. Peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Se algum desses, Pai, ainda não conhece o Senhor, que sejamos instrumentos, que estas oportunidades de comunhão contigo façam nos aproximar da Tua palavra, façam nos aproximar do Senhor. Deus, eu peço, eu suplico em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, Pai, estes cultos, essas transmissões. Que realmente, Pai, Teu nome seja glorificado. Peço pelo Mateus, neto da irmã Nádia, Pai, ser com a vida dele, ser também com os seus demais netos, netas, todos os seus filhos, Senhor. Eu oro pelos meus irmãos, pela minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus encerrando a transmissão desta noite. Mais um tempo eu quis compartilhar esse cântico com vocês. O título dele é Rompendo em Fé. Mas eu achei que ele se aproximava, tinha ligação com o texto de Êxodo 14 que nós lemos hoje. Ele fala de podermos andar sobre as águas mesmo quando as águas não se abrirem diante de nós, para que a fé se mantenha em Deus. Acho que tem a ver com aquilo que nós falamos também. Vamos louvar a Deus através deste cântico nesta noite. Um pouco mais.
Amém, irmãos. Bom, foi bom cultuar aqui com vocês, louvar ao nosso Deus. Nós estamos chegando ao final do culto desta noite. Eu vou corrigir aqui, a irmã Estela mandou, né? O nome é Jonas, não Jonatas, como falei, mas vou corrigir lá no nossa ficha de oração também. Amanhã é feriado. Você tem a oportunidade de descansar, estar com a sua família. Contudo, nós teremos à noite, às 20 horas, um novo encontro, uma nova transmissão, culto ao nosso Deus. Apesar de todo o tempo disposto aí para você descansar, se é que você tem o feriado aí à disposição, lembre que teremos um tempo para cultuar ao nosso Deus também. Mesmo no feriado, nós continuamos louvando, cultuando a Deus e que possamos nos encontrar aqui a partir das 20 horas, se Deus assim nos permitir. Paz a todos, tenham todos uma excelente noite. Fiquem na paz do Senhor. Tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus.